Oi, oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Dani Meirelles Tarô e Oráculo. Estamos aqui para mais um unboxing, um review, uma resenha, né, de um deck que eu ganhei. Foi o quarto. Esse não ganhei, não. Esse eu troquei, na verdade. É o quarto, né? Como vocês estão acompanhando, alguns de vocês, ou sei quem chegou aqui agora, eu vou explicar. Estou fazendo uma série, né, demonstrando todos os meus decks de tarô, de baralho cigano, de oráculos, em ordem cronológica. Então, esse é o quarto vídeo, com o meu quarto deck, né? Então, o primeiro foi o baralho cigano, o segundo foi o tarô de Marsella. Os dois primeiros eu ganhei. O terceiro eu comprei, o Rider-Waite-Smith, tarô também. E esse aqui eu troquei no sebo aqui da minha cidade, tá? Ele tava novinho, veio fechadinho, lacradinho, num saquinho assim, né? O livro com as cartas, tá? Não tava usado, tava novinho, gente. Isso aqui é porque eu uso muito ele. Esse daqui conversa demais comigo e ele é super polêmico porque tá escrito aqui, né? Tarô do cigano, e já vou explicar por que ele é chamado assim. Então eu troquei num sebo, né, aqui da minha cidade. O sebo, para quem não sabe o que é um lugar que vende jornais, revistas antigas, livros, né, discos, CDs, DVDs, coisas que não são mais, né, vendáveis assim em lojas. Então os sebos, eles criam essa prática, né, de vender, de trocar, de você pode levar também lá itens antigos, né, jornais, revistas, quadrinhos, enfim, várias coisas. Entre eles a gente acha às vezes tem que garimpar um livro com cartas de tarô, oráculos, né? Tem vários aqui, vocês vão ver, os próximos também vão mostrar, inclusive alguns importados maravilhosos. Então, existem nos sebos, tá, gente? Não esquecem dos sebos do Brasilzão aí afora. Não sei na sua cidade se tem ou próximo, mas nunca esqueça dos sebos. Então, e esse estava novinho, né? Eu levei alguns itens para trocar, eu fiz uma faxina aqui em casa, na minha casa, né? Meus itens pessoais, meu filho. E pegamos revistas, jornais, quadrinhos, livros, DVDs, CDs, enfim, tudo que eu não quero mais usar, e levei lá no sebo e a gente consegue fazer a troca. Então ele saiu mais ou menos de graça para mim, né? Mais ou menos não, né? De graça, assim, na troca de material, enfim. Então vem o livro, tá? É um livro bacana, é editora Madras, tá, gente? Ó, editora Madras, bem legal, bem bacana, e vem as cartinhas aqui do tarô cigano, mas é um baralho cigano, tá, gente? Ele não é um Lenormand, tem algumas cartas assim. Então vamos lá, vou explicar o porquê que é tarô do cigano e não baralho cigano. O baralho cigano, ele origina do Lenormand, né? Lenormand foi uma mulher, madame, acho que é Anne-Marie ou Marie-Anne, alguma coisa assim, uma francesa na Europa, ela que desenvolveu as figuras, né, do baralho cigano, hoje conhecido como baralho cigano, mas originalmente era um jogo de cartas que ela jogava para a corte, a alta sociedade na época, né? Inclusive para a esposa de Napoleão Bonaparte. Sim, vai vendo como era importante, né? E ela, cartomante, vidente, ela utilizava das cartas como figuras, como símbolos para poder explicar para os consulentes, né? Através de símbolos, de desenhos, o que ela estava querendo dizer, né? O que era preciso entender, o que era a pessoa tinha que fazer, enfim, qual o alerta, qual a mensagem que ela tinha que passar. Então, ela desenhou, fez ali alguns desenhos, né, esboços, para representar amor, saúde, sorte, inveja, cuidado, alerta, né, enfim, o que a gente conhece hoje como baralho cigano, todas as cartas. Então, originalmente, Madame Lenormand foi a criadora, né? A criadora que inventou, entre aspas, né? Hoje o baralho cigano. Mas lá na Europa é conhecido como Lenormand. E do Lenormand ficou muito propagado entre os ciganos lá na Europa, né? Então isso espalhou-se de alguma forma, né? Que deu certo, que foi, né, inclusive utilizado pela alta corte, pela sociedade, não só da França, foi para a Itália. Tem gente que diz que começou na Itália, tem gente que diz que começou na França, mas, né, o que se sabe é o baralho cigano, né? Que é o Lenormand, começou na França. E se propagou, obviamente, né, através dos povos ciganos, né, que as ciganas já eram conhecidas por ler as mãos, né, faz a quiromancia, que chama, né,
leitura da sorte das mãos, e elas começaram a adaptar essa leitura de cartas também, porque começou a ser bem, ficar famoso lá na Europa. E com isso, né, depois com a imigração, né, os europeus indo para todos os campos, né, do mundo, todos os cantos do mundo, com as guerras, né, enfim, os ciganos que vieram para o Brasil trouxeram esse conhecimento, só que chegando aqui foi traduzido como baralho cigano, né, eram cartas de baralho, que inicialmente eram os desenhos, né, feitos pela Madame Lenormand, mas foi se adaptando aí com o tempo. E aí, mais adiante, quando chegou aqui no Brasil, teve algumas adaptações, né? Teve algumas mudanças, pequenas mudanças, quando os ciganos trouxeram para cá, com algumas nuances aí que foram sendo substituídas, né? Algumas cartas que não tinham originalmente, agora tem, tiraram outras e colocaram outras no lugar, mas assim, a estrutura é parecida, tá, gente? Ela origina do Lenormand original lá da França. Então vem a ideia do tarô do cigano, tá? Que é abrasileirado. Mas existe, como eu falei, a polêmica. Para ser um tarô, como eu expliquei nos vídeos dos 2 tarôs que eu fiz, tanto o Marcélia como o Rider-Waite, para ser considerado um tarô, ele tem que ter a estrutura de 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 menores. Aqui tem 36 cartas, que são as do baralho cigano. Vou mostrar para vocês depois, tá? Então, ele, na verdade, ele não é um tarô cigano, tá? Embora esteja aqui no título escrito tarô do cigano, mas ele não é um tarô, ele é um baralho cigano, né, advindo do Lenormand. Mas tudo bem, aqui conta até uma breve história, fala, né, do início, como surgiu o tarô, e enfim, tem gente que ainda não sabe, né, ao certo se veio do Egito, da Europa, enfim. Tem aqui algumas explicações, cada autor vai falar uma coisa, porque pesquisou, né? Mas o que importa é o sentido, né? A energia das cartas. Aqui ele fala sobre a natureza e suas forças, os 4 elementos, né? Que são sempre utilizados: a água, a terra, o fogo e o ar, né? E o éter, que é o 5º elemento, né? Por isso que tem a estrela, né? Não essa estrela, agora fugiu, não tem nenhuma outra estrela aqui. Mas tem uma estrela de 5 pontas, a pentagrama, né? De que. Nossa, não tem nenhuma aqui perto, gente. Mas tudo bem, vocês sabem qual é, né? Eu achei que essa aqui fosse, mas é uma estrela de 5 pontas normal, que é considerado os 5 elementos e mais o éter, que é o espírito. Aí tem alguns métodos de leitura, interpretação. E aí vem as cartas, né? E as combinações de todas as cartas. Aqui no final, que ele vai trazer realmente o sentido de cada carta. Aqui, ó. A carta número 1, o mensageiro, que é o cavaleiro. E aqui, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eles têm uma relação com alguns orixás, né? Alguns dos principais orixás. Por isso a influência, né, também das religiões afrodescendentes, né? Então tem o Exu representado na carta número 1, Iemanjá na carta número 3, o mar, que seria a carta do navio, né? No Lenormand. Então isso é muito interessante, ó, as árvores, Oxóssi, os ventos, Yansan, o arco-íris, Oxumaré, né? O Baluê, Nanã, o Balauê, né? Tem Nanã, que mais? Tem Ogum, cadê? Ossaê, que é a carta das ervas, Xangô, a carta das pedras, Ogum, os caminhos. Então, assim, tem algumas cartas que têm relações com os orixás. Aqui, ó, Oxum, os rios. Aí tem mais um aqui. Oxalá, o sol, grande, como se fosse Deus, né? Então, aqui tem de todas as cartas, mas algumas têm uma referência com os orixás, né? Com as entidades do candomblé. E aqui é muito interessante, né? Porque a energia é diferente, gente. Se eu pego esse aqui na mão e um baralho cigano ou um Lenormand, cada um vai ter a sua energia, tá? Não é um melhor que o outro, é só diferente. Então, quando eu quero, às vezes, falar uma coisa
Falar não, né? Saber das cartas algo mais objetivo. Esse aqui é super fofoqueiro, ele entrega mesmo, tá? É diferente, gente. Não que os outros também não sejam, mas esse aqui ele é muito. Tem algumas leituras assim, muito específicas que eu puxo ele, tá? Então, mostrei o livrinho, Editora Madras, chama Tarô do Cigano. Ainda acha para vender, tá, gente? Eu acho que no Mercado Livre tem, no Shopee e cheguei a ver na Amazon. A carta deles é assim, é um cartonado, tá? Não é assim de qualidade boa, você vê que até nas pontinhas aqui, ó, já tá bem usado, que eu uso bastante, tá? Tem gente que recorta e fica redondinho as pontas, eu não recorto. Ele brilha, tá? Aqui é bem brilhoso, ó, tá vendo? É invernizado, né, que fala. Aqui é fosco. Esse lado aqui brilha um pouquinho, mas é mais fosco. É uma carta grande, deixa eu mostrar para vocês, depois a gente só mostra as cartas. Olha, ela tem 8,5 de largura por 14 de altura. Então, assim, fica bem grande na mão. Minha mão é curtinha, depois vocês vão ver. Ó, aqui, ó, eu tenho que esticar todo o meu dedo. Para quem tem aquelas mãos bonitas, grande, né? Os dedão comprido, fica da hora. Agora, o meu aqui, ele é um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Então, vou mostrar as cartinhas para vocês e a gente vai conversando. Então, esse aqui é a carta número 1, já está na ordem, tá? O Mensageiro, que é a figura de Exu. Os obstáculos, então, aqui, ó, em alguns. É a carta dos trevos, né? No Lenormand, no baralho cigano. O número 2, se eu não me engano, é os trevos. Aqui são os obstáculos. 3, o mar, que é Iemanjá, e seria a carta do navio. Se alguém perguntar, né? O significado é próximo, tá, gente? É alguma outra coisa que muda, né? Desse pro outro, tá? Depende muito da interpretação também, da sua intuição, né? Quem tá fazendo a leitura do oraculista, né? Da cartomante, interpretar. A carta da casa, que eles colocam o equilíbrio, tá vendo? Até às vezes é a mesma figura, a mesma significância, mas o nome da carta é outro. Então, é o equilíbrio, as árvores, o Xóssi, os ventos, Yansan, é a carta das nuvens, né? O arco-íris aqui, ó, seria a carta da cobra. Olha que interessante, né? Bem interessante. Aqui seria o caixão, né? A carta número 8, as perdas. A chuva, número 9, seria o chicote. 10, as transformações. No chicote? Não, não é o chicote. Eu esqueci qual que é a 9, gente. Eu não, acho que não é o chicote. Chicote acho que é a 11, depois da foice. Eu esqueci qual é a carta 9. Não é a chuva, depois a gente vê. 10, as transformações, que é a carta da foice. 11, a carta da magia, né? Que seria do chicote, se eu não me engano. Gente, eu não lembro qual é a 9. Tá? Fiquei curiosa, depois eu vou buscar aqui. Me perdoem, às vezes foge mesmo, né? Difícil a gente lembrar de tudo. Eu acho linda essa carta. E substitui a do chicote, que eu não gosto da carta do chicote. 11, a magia. Não é que substitui, né, gente? Esse aqui é um outro oráculo, é diferente, né? É outra metodologia, apesar de ser próxima. 12, as alegrias. 13, a criança. Então, aqui, ó, seria os pássaros. Não, não é os pássaros. Não me lembro também a 12, gente. Meu Deus do céu, me deu branco. 13, a criança. 14, as armadilhas, que é a carta da raposa. 15, as falsidades, que é a carta do urso. 16, a sorte, que é a carta da estrela. Então, tem algumas coisas que são parecidas, né? As novidades, carta da cegonha. O aliado, a carta do cão ou do cachorro. A espiritualidade, que é a carta da torre. Belíssima carta, amo demais. Gente, esse oráculo aqui, esse baralho, ele é tão profundo. Quando a gente tá fazendo as leituras, nossa, é uma conexão assim, tremenda. 20, as ervas. Não tô lembrando qual é a carta 20 num baralho normal. Não tô lembrando, gente. Tem o buquê. Um desses é o buquê, que eu não lembrei, tá? 21, as pedras, que é a carta da montanha. 22, os caminhos. Olha que lindo esse, né? Ainda tem o sol e a lua juntos. Os desgastes, o 23, que é o dos ratos. 22, né? Os caminhos. 23, os desgastes, que é o do rato. 24, os sentimentos, que é o do coração. 25, as alianças, né? Que geralmente é o anel.
mas tudo a ver, é isso mesmo. Os livros, 26. 27, o aviso, que é a carta da carta. 28, o cigano, a carta do homem ou do cavalheiro. Não, é isso. 29, a cigana, a carta da mulher ou da. É da mulher, né? Ou da dama, é isso que eu queria dizer. Cavalheiro, dama, mulher e homem, né? E depende muito do baralho. Carta 30, os rios. Belíssima carta 31 do Sol, uma das minhas preferidas, lindíssima. 32, a Lua, que é as honrarias aqui. Aqui é diferente a Lua, tá, gente? Não tem nada a ver com a Lua do cigano, que fala de intuição. Aqui fala de honrarias mesmo, né? Daquilo que a gente recebe por merecimento. É muito interessante você ler o livro, porque aqui conta tudo, né? Por que essa carta não é a Lua que a gente está acostumado, por que chama honrarias. As soluções, carta da chave. A matéria, carta dos peixes. A segurança, carta da âncora. E a vitória, que é a carta da cruz. Belíssima carta. Então é isso, tá, gente? Viu? Ó, é diferente, né? Não é tudo igual. Tem alguns que são, sim, bem próximos, né? E a gente trabalha com muita simbologia, né? O simbolismo, na verdade, os arquétipos, né? Nada impede de você aplicar também, né? Algumas cartas aquilo que a gente está acostumado a falar no Lenormand. Mas como eu disse, esse aqui tem uma energia diferente. Ele tem uma pegada diferenciada, tá? Ele é bem assim intenso e eu diria até ousado, sabe? Ousado, é. Bom, deixa eu embaralhar aqui para vocês verem. Como eu disse, tem um pouquinho de dificuldade porque ele é alto, né? São cartas grandes, mas elas são facilmente embaralháveis, ó. Não tenho dificuldade nenhuma. Tô muito acostumada, né? Porque eu uso bastante ele, tá, gente? Em todos os meus atendimentos, leituras. Ele conversa muito bem com o tarô, com outros oráculos. Nossa, é demais a conexão, né, que ele tem e o que ele traz, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpe por algum erro, alguma falha, algum esquecimento. A gente não é perfeito, estamos aqui aprendendo também, né? Então, se você gostou, deixa seu like, né? Se inscreva no canal e até uma próxima leitura, ou unboxing, ou review, ou resenha. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada!